Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, dê paz, dê vitória, que o Senhor venha operar maravilha em nossos dias, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Então vamos orar pela palavra do Senhor. Antes, por favor, você que está em casa, no carro, aonde estiver, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e seja abençoado com a tua própria presença para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, Ela penetra até medula, Ela penetra e discerne todas as coisas. O Senhor é Deus. Vamos orar agora pela palavra que será lida. Inclina vossas cabeças e vamos clamar ao Senhor, Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos a tua palavra. Senhor, revela o profundo e o oculto escondido e decreta a nossa vitória, que é para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler, em Apocalipse, o livro de Apocalipse. Apocalipse é o livro da revelação de todas as coisas, E vamos ler Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. 1, versículo 11. Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que diz assim: olha só a palavra do Senhor, que dizia: o que vês? Escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E na sua cabeça cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada de 2 gumes, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Mas, amém. Aí diz assim: e tenho as chaves da morte e do inferno, Ele tem a chave da morte e do inferno. Quando ele pagou o preço na cruz, ele já tomou do diabo
a chave até do inferno, que o diabo não tem a chave nem da própria casa dele. O diabo já está derrotado. Ele já estava derrotado, né? Só simplesmente ele completou a derrota dele ali na cruz. O inimigo caiu por terra, né? A chave da morte e do inferno. Quem governa é Deus que contempla, é Deus que faz descer a sepultura, é Deus que faz subir da sepultura, é Deus que faz todas as coisas, não há outro, não adianta. Mas a morte está tudo na mão de Deus, Ele permite todas as coisas. Você pode ver, quando ele foi anunciado que Lázaro estava doente, ele não se preocupou, Lázaro está doente. E depois, por que ele não se preocupou? Porque ele é o dono da vida e da morte. A morte entra, ele chama da morte aquele que está lá na sepultura, ele chama. Ele é Deus, ele é criador dos céus e da terra, ele criou o homem e não há nada que ele não possa fazer, só não faz se não quiser, né? E diz assim, ó, escreve as coisas que tem visto e as que são, e depois destas que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 anjos, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, né? Aí diz, né, as 7 igrejas, né? Aí a Bíblia fala aqui, ó, a carta à Ásia, as 7 igrejas, a primeira carta à igreja de Éfeso, né? Aí diz assim, capítulo 2, que diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Meu poderoso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Aí diz assim, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Viu? Todas as igrejas têm um porém contra ti. Faz algumas coisas, mas as outras não praticam, né? As 7 igrejas tinham sempre defeitos. Só Filadélfia que foi uma igreja assim, uma igreja com mais, com menos, não tinha defeito. Ele não disse para ela assim, eu tenho porém contra ti, ele não falou. Mas essas, ele disse, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deus está querendo dizer para nós, ele tem porém contra nós o que deixaste o primeiro amor, as primeiras obras. Veja de onde caíste, né? Veja onde caíste, veja onde tu deixou as tuas obras, veja onde você deixou, né, os dons, as maravilhas que Deus te deu, e de repente tudo ficou para trás, né?
temos que ver aonde cair e recuperar o que, né, o que tem para fazer, recuperar. E a Bíblia diz aqui, ó, aí diz assim, ó, tens porém isto, que aborreces as obras do Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. E muitos não vão suportar. Também muitos serão levados antes, porque não vai conseguir suportar as dores, que a igreja será provada. A igreja não vai ter mordomia. E muitos vão vão recuar, vão largar de mão. Como eu falo, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, esse não é digno dele. E muitos até já largaram de mão, porque a Bíblia diz que é a chamada igreja de Laodiceia, já largou de mão, só vive na igreja, é só por viver. Muitos já estão acabados. Como eu digo nos meus vídeos passados, o diabo não se incomoda com quem não tem nada para dar para ele, com quem não tem. Porque se ele não dá para Deus, dá para o diabo. E quem dá para o diabo não se incomoda, mas eu sou crente. O diabo está na porta da igreja, o diabo ele está fazendo arruaça. E a igreja pensa que está numa boa. E a igreja está mais ruim, está morta há muito tempo, já está pior do que a igreja de Laodiceia. Não busca, não clama, não lê a palavra, não tem mais. As pessoas estão se desviando. O amor já foi deixado para trás, não existe mais amor. Vive uma vida de aquele crente acabado. Eu sou crente, eu creio em Jesus, a Bíblia diz que o diabo crê, estremece e não obedece, né? Eu creio em Jesus, mas Jesus sabe que não tem nem o Espírito dele. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo já até saiu há muito tempo. Pessoas que não têm nem o Espírito Santo, estão acabadas, vivem numa vida medíocre e não desperta. Acha que está bem, que Jesus vai voltar, vai buscar ele. Vem, dormente. Nada. A Bíblia diz, desperta tu que dormes. O apóstolo Paulo falou, e Cristo vai te esclarecer. Quer dizer, desperta. Para de dormir. Para de ficar morto. Desperta, levanta-te. Estou morto. Não tenho serventia de nada. Não tem. O inimigo não se preocupa com aquele que ele já sabe que é dele, que nem de Deus é. Ele diz de boca, mas não está longe de ser de Deus. Então a Bíblia fala aqui, aí diz assim, a segunda carta à igreja de Esmirna, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e que reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Olha só que ele fala, eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Viu? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Ser fiel. Não adianta eu ficar, olha, esperando que Jesus venha para me tirar da terra, correndo, que Jesus não vai voltar do jeito que muita gente pensa e vai ser correndo, não. Para livrar as pessoas do problema, da luta, porque não quer passar na luta, não quer sofrer, vai sofrer, porque Deus não vai. Deus conhece o coração de cada um na terra e sabe que muita gente está querendo se livrar do problema. E não tem como se livrar do problema, porque vai ter o problema. E Deus sabe quem vai aguentar e quem não vai. Deus sabe quem Ele vai tirar antes, porque sabe que senão vai se desviar e vai se entregar para o inimigo. Porque muitos já saíram até da igreja. Decidiram porque a igreja não dá nada, porque o Senhor não abençoou ele, e eu já ouvi isso de muita gente, e já foi embora da igreja. Já estava no mundo, né? Quando você está numa igreja, adorando a Deus, mas com o coração inclinado para ir embora, e não quer saber de Deus, que é uma fachada, então você já está no mundo. Né? Aí muitos sai da igreja para ir para macumba, para o espiritismo, porque se identificou melhor. Né? Por quê? Porque não foi, não é a igreja, Deus tem os seus. E os seus, ele sabe quem vai ficar até o final. Ele sabe quem vai ficar até o final. E muitos não vão aguentar. Aí diz aqui, não é? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se você vencer, você não vai receber o dano da segunda morte, que é o julgamento e o lançado no lago de fogo. Se você vencer, não vai receber. Mas se você recuar, acabou. Não adianta chorar. Esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, isso aí é balela de heresia. Não adianta, aceitou Jesus, se você se desviar amanhã e ir para o mundo, ou para macumba que for, vai para o inferno. Porque a Bíblia fala em Ezequiel 18, o homem que pecar, né, a alma que pecar, essa morrerá. Então, e a maior blasfema vai ser isso, sai da igreja e vai para macumba, adora o diabo. Aí vai ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque quando você renuncia a Cristo, e olha, eu vou dizer uma coisa, ai daquele que recua na presença de Deus, da mão Deus te tira da mão do diabo, mas ninguém tira, nem o diabo se mete da mão de Deus. Ninguém tira você da mão de Deus. Quando Deus descer a espada, a mão dele vai gemer e chorar e vai pagar, porque faz pagar, né? Aí diz aqui, ó, a igreja de Esmirna, sempre tem alguma coisa contra a igreja, né? Aí diz assim, ó, a igreja de Pérgamo, a terceira carta da igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Eu sei as tuas obras, e que habitas, que onde está o trono de Satanás, viu? Olha só, eu sei as tuas obras. A Pérgamo foi a pior. Logo no início, o Senhor falou: eu sei as tuas obras, e que habitas onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, ela já reteu o nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha,
o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Viu? Mas Deus ainda, ele não negou ao Senhor, ele estava no lugar, né? Ele estava no lugar aqui de eu sei as tuas obras e onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Ele reteu o nome do Senhor. Ele permaneceu firme. E aí diz assim, o versículo 14 diz, mas uma pouca coisa tenho contra ti, uma pouca coisa, isso aí já foi pouca coisa, tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante do filho de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também o que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Né? Essa aí é a igreja de Pérgamo, é a igreja, né, que habitava onde tinha o trono de Satanás, né? Mas ela reteu o nome do Senhor, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Viu? E ele não negou, a igreja de Pérgamo ficou ali firme, né? E o Senhor se agradou um pouco, mas uma pouca coisa tem contra ti, viu? Porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Eu tenho contra ti, ele está dizendo. Cuidado. Tira todo pensamento, tira tudo que não provém de ti, da sua mente, porque e diz assim, no versículo 15 diz, e tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Então Deus está querendo dizer assim, arrependa-te, sai, se afasta, afasta de tudo, porque, cuidado. Aí diz assim, quem tem ouvido, e ele diz, arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ele vai batalhar, ele vai vir e vai batalhar com a espada da boca. E ele avisando a igreja de Pérgamo, cuidado, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Viu? Na igreja sempre tem. A igreja de Tiatira, olha só, a quarta igreja da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tens os olhos como chama de fogo e seus pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor,
e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha, ainda diz assim, ó, eu conheço as tuas obras, né? Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, olha, ele já diz, mas tenho contra ti, olha só, hein, contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dar-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Aí diz assim, eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das tuas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não tens esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como o vaso de oleiro, e como também recebi de meu Pai. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó, a igreja de Tiatira, ela tolerava, né? Deus tem contra ela que ela tolera, né? A Jezabel, profetiza, né? E sacrifícios da idolatria, né? Que toleras. Aí diz, ó, mas, ó, e dá-lhe tempo para que se arrependesse. Ele está dando tempo para a igreja de Tiatira se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Ela deu, a igreja, a Jezabel, deu tempo, né? A Jezabel teve um tempo para se arrepender, né? Eu conheço as tuas obras, eu vou ler até o versículo 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são maior do que a da primeira, né? Mas tem contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e coma dos sacrifícios da idolatria. Aí diz assim, ó, ele tolera isso, e Deus não quer isso. Aí diz assim, e dar-lhe-ei e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, uma cama, e sobre os que adulteram com ela virão grande tribulação,
se não te arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, né? Ele está dizendo, ele vai ferir de morte os filhos, né? A igreja que não se arrepende, né? Aí dos seus pecados, a igreja de Tiatira, ele ferirá de morte. Mas eu vos digo que aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto tens esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, quer dizer, esses que não conheceram as profundezas de Satanás, que não aceitaram essa doutrina da Jezabel, esses serão preservados. Que outra carga vos não porei, mas os que retendes, o que tendes, retende-o, até que eu venha. Quer dizer, estava dizendo para os que ainda não se dobraram a Satanás, né? Que venham, né? E retende, mas o que tendes, retenho, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Aí diz assim, esse que vencer, e diz assim, com a vara de ferro as regerá e serão quebrantadas como o vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E te darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Aí a Bíblia diz aqui, a quinta igreja, a quinta carta à igreja de Sardes. Aí a igreja de Sardes, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A igreja de Sardes, o Senhor não achou as suas obras perfeitas diante de Deus. E Ele manda confirmar os restantes que estão para morrer. Por quê? Não achou as obras perfeitas diante de Deus. Confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de onde tem lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto não são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Ao que vencer, vamos ter que vencer, senão será julgado no dia e não terá, né? Não vai ficar, né? É misericórdia, misericórdia, não adianta mais misericórdia. Se você não vencer, se não for avante até o fim, não tem misericórdia, não existe. Misericórdia é agora, depois que morrer, fora da presença de Deus, não há misericórdia, não há conversa fiada, não há lero-lero, não tem jeito, entendeu? Não tem jeitinho. Então, é buscar a Deus ou tudo ou nada. E para tudo ou nada, não pode recuar, né? Aí diz assim, a sexta carta, né?
a igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste as minhas palavras e não negaste meu nome. Eis que farei aos que da sinagoga, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ele vai te guardar. Se você guardar a palavra do Senhor, se você guardar o mandamento do Senhor e a palavra de Deus, guardar, está com Cristo até o final, e até o fim com Cristo, Deus te guardará da ira que há de vir, né? Aí eu diz assim, ó: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, né? E ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Olha a palavra. A igreja de Filadélfia, ela foi fiel. Deus não falou para ela aqui, ó, eu tenho contra ti. Não, ele viu o que ela tolera. Eis que eu farei aos que se dizem judeus, né, e se dizem judeus, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, aos que venham, e que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Ele não tem contra ti, não tem, a de Filadélfia, né? Agora a 7ª carta à igreja de Laodiceia, ele já diz aqui, ó, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim como és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizem, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e te vistas de vestes brancas, e para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Aí diz assim, ó, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no meu trono
E diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, né? Então vamos, qual a igreja que você é? A igreja que é morta, que nem é frio e nem quente, é morna, que Deus vai vomitar-te-ei da minha boca, é porque Ele não suporta mais. Ou a igreja que é cheia do Espírito Santo, que crê no poder do Espírito Santo, crê no revestimento do Espírito Santo, que é avivada, que é renovada, ou é que essa igreja de Laodiceia, que dele diz, ou outras igrejas aqui que ele diz, são sinagogas de Satanás? Qual é a sua igreja? Quem é você? Você pertence à igreja cheia do Espírito Santo ou à igreja morta, acabada, que nada tem? Você é que igreja? Que igreja você é? Né? Nós temos que ver isso, né? E buscar mais o Senhor, orar mais, clamar mais, né? O Senhor tem chamado, tem despertado a sua igreja para invocar o nome dele, né? E tem igrejas que estão na mão do homem. O homem é que governa a igreja, não é Deus, né? E a igreja já está acabada, já ficou para trás. Os homens não querem mais nada com Deus. O amor de muitos já esfriou há muito tempo. Jesus está perto de voltar. Eis que venho como ladrão. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Busca a face de Deus, que Deus é fiel. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Toma suas ovelhas nas tuas mãos, na face da terra. Toma, Senhor, cada família que está me ouvindo. Vem abençoar, salvar, libertar e transformar e dar vitória. Eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde de saúde e força. Uma boa noite.